Corte agora que eu me lembrei. Parabéns. Mas antes de mais nada, vamos começar o episódio de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de... Vamos então ao capítulo 9 da nossa Oficina de São José. Capítulo 9 da obediência e da submissão. É verdadeiramente uma grande coisa viver em obediência, estar sob autoridade e não estar à nossa própria disposição. É muito mais seguro viver em submissão do que em uma posição de autoridade. Muitos obedecem por necessidade e não por amor. Estes se ofendem e reclamam por motivos insignificantes. Tampouco alcançarão a liberdade de espírito, a menos que se submetam de todo o coração por amor a Deus. Ainda que você corra de um lado para o outro, não encontrará paz, a não ser na humilde submissão à autoridade daquele que está sobre você. Ilusões sobre lugares e mudanças constantes enganarão muito. Verdade é que cada um gosta de seguir seu próprio parecer e mais se inclina àqueles que participam da sua opinião. Entretanto, se Deus está conosco, cumpre-nos às vezes renunciar ao nosso parecer por amor da paz. Quem é tão sábio que possa saber tudo completamente? Não confies, pois, demasiadamente em teu próprio juízo, mas atende também de boa mente ao dos demais. Se o teu parecer for bom e o deixares, por amor de Deus, para seguires o de outrem, muito lucrarás com isso. Muitas vezes ouvi dizer que é mais seguro ouvir e receber conselhos do que dá-los. Pode também acontecer que cada opinião seja boa, mas recusar-se a ouvir os outros quando a razão ou a ocasião o exigem é sinal de orgulho ou teimosia. Bacana esse aqui. Sim, eu estava pensando que é um tema que pode ser, entre aspas, dependendo de onde ele chega também, um tanto quanto polêmico. Eu estava pensando enquanto a gente lia que ele é um tema que ele pode ser relativamente polêmico dependendo de onde ele cai, né? Porque falar sobre obediência é uma coisa que nessa sociedade onde a gente vive hoje é muito complexo, né? A submissão. Mas eu acho uma coisa que eu até falei na escola essa semana, porque é a virtude que a gente vai trabalhar o mês que vem, que é a virtude da obediência, que a obediência ela sempre nos prepara para uma obediência a Deus, né? Então nós encontramos na igreja a obediência ao Santo Padre, encontramos também a obediência no sentido não é uma obediência cega, né? Mas uma obediência dialogada com os nossos superiores, enfim, com os nossos diretores espirituais, com o nosso pároco, com aquele que está, de repente, orientando o nosso grupo, mas enxergar isso como uma obediência a Deus, de fato, né? Então, muitas vezes aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente não gostaria, mas quando eu entendo que é algo que vem de Deus, eu posso ir adiante, né? Olha, Senhor, eu não quero, mas se é o que tu queres, eu vou. E aí é muito sair desse ensimesmamento, né? Desse egoísmo, desse egocentrismo de querer fazer apenas aquilo que eu quero. Aí a gente diz, né? Eu sempre falo que a gente tem aquele costume de rezar assim, a pessoa está doente e a gente fala assim, não, vamos rezar para que o Senhor faça o melhor. Senhor, olha, porque eu peço que o Senhor faça o melhor, mas que o melhor seja, né, a cura, que o melhor seja isso. Então isso não é obediência, isso não é submissão, porque a obediência ela vem também de um aspecto que é entender que Deus, ele é perfeito e ele sabe de todas as coisas, e ele sabe aquilo que é o melhor para mim, né? E isso vai se manifestar de várias formas. Mas o capítulo ele começa dizendo, né? É muito mais seguro viver em submissão do que em uma posição de autoridade. Né? Aí diz que muitos obedecem por necessidade e não por amor. E eu acho que nessa questão a gente pode trazer muito o fato de que, assim, do que a gente já vinha falando nos capítulos anteriores, que era muito da questão da responsabilidade pelo quanto que a gente tem de conhecimento. Então, normalmente, as pessoas que estão em posição de autoridade, né, não trazendo aqui apenas para uma autoridade de Deus, são pessoas que também têm uma cobrança muito maior. Então é muito mais confortável, muito mais seguro eu ficar na posição de, que ele chama aqui de submissão, do que uma posição de autoridade. Mas eu acho que muito mais do que a gente fala também, e até trazendo do que você conversou e falou agora, da questão de que não é uma obediência cega, não é uma submissão cega, mas também uma questão de que eu obedeço ou que eu me torno submisso por também vontade própria. Né? Então, o Padre Kentenich fala muito sobre isso, né? Da gente ser livre
mas justamente por ser livre, a gente fazer também o que é necessário e o que está na vontade de Deus, né? Então, a gente também, de alguma maneira, enxergar isso, né? Saber que o fato de que eu preciso ter uma vida virtuosa, eu ser uma pessoa do bem, eu fazer as coisas bem feitas, é também um ato de liberdade, né? Mas, ao mesmo tempo, também é um ato de serviço, né? Então, eu estou aqui servindo os outros, né? Eu entendo a obediência. Na verdade, acho que uma das coisas que eu falei num dos últimos vídeos, que é a questão que a gente fala da educação, né, que ela é sempre orientada para Deus. E, e no fundo, toda a nossa vida ela deveria ser, né, voltada para Deus. É a fé voltada a Deus. E, e o centro da virtude é esse, né? É nos aproximar do Senhor. E aí eu entendo que a obediência, ela sempre alguém vai dever obediência a alguém, né? O filho aos pais, o colaborador ao chefe, mas também existe isso, né? A quem o Papa deve obediência? A Deus, né? Ao Senhor. Entender que a obediência, tem uma frase que eu gosto bastante, que é assim, é melhor errar com Roma do que acertar sem ela, né? Por quê? Porque nós sabemos que nós estamos orientados por aquilo que de certa forma foi inspirado também, né? Quantas revelações aconteceram ao longo desses anos todos da igreja para a gente simplesmente dizer, não, isso eu acato, isso eu não acato, né? Não funciona assim. Claro, a gente pode ter a nossa visão, e eu vejo muito isso na minha experiência na comunidade, né? Sempre foi dialogado, né? Às vezes eu podia dizer, olha, eu não sei se vai ser bom, mas a comunidade dizia assim, não, mas eu acho que vai. Então, vamos lá, né? Mas ter essa possibilidade do diálogo. E a obediência, isso no trabalho, em casa, é, na vida religiosa, enfim, onde for, ela tem essa dinâmica também de entender que eu vou porque Deus me pede, mas que eu também posso, depois, voltar e olhar para o próprio Deus e dizer, ah, Senhor, olha só, eu acho que tu queria isso, mas está meio complexo aqui, né? E aí ele pode olhar e dizer assim, não, é verdade, vai para outro lado. Ou ele pode dizer assim, não, é isso mesmo, é para estar complexo, é para estar difícil. Sim, sim. É justamente por isso, né? Acho que é interessante também, né? Porque começa aqui dizendo também, né? É verdade que cada um segue de bom grado a sua própria inclinação e se inclina ainda mais para aqueles que concordam com ele, né? Mas se Cristo está entre nós, então é necessário que por muitas vezes a gente abandone, enfim, aquela coisa toda. E aí eu li um texto esses tempos que falava justamente sobre isso, né? Que dentro de todos nós temos dois lados, né? Então um lado bom e um lado ruim, né? E o que vai nos tornar uma pessoa boa, uma pessoa ruim, é só o que a gente escuta mais, né? Então, se eu quero ser uma pessoa virtuosa, se eu quero ser uma pessoa boa, se eu quero ser uma pessoa que as pessoas gostem de estar junto comigo, eu preciso ir para esse lado, né? Do lado da bondade. E o lado da bondade é o lado onde está Cristo, né? Então, se a gente simplesmente escuta o que Cristo nos pede, né? E tudo que ele já deixou pra gente, se torna uma vida não mais fácil, mas ela se torna uma vida mais simples no momento onde eu obedeço, onde eu me coloco nessa situação de que, tá, Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu irei lhe seguir, né? Então, acho que talvez o conceito de submissão e obediência também ele pode ser levado para isso, né? Não apenas para um assunto polêmico de obedeçam seus maridos, obedeçam seus não sei o quê, em nada não, disso, até né? porque não é isso, né? Não é essa a ideia. Não é de forma nenhuma, exatamente. E eu acho que é muito também essa ideia até porque nós estamos falando de um livro, né, que é A Imitação de Cristo. A ideia central disso aqui é obedecer o Senhor, né? Não estamos aqui para criar assunto polêmico. É ser submisso à vontade de Deus. E entender que é isso, né? Quantas vezes a gente reclama, mas se a gente tivesse o outro aspecto, que é o aspecto de olhar e falar, tá, mas se isso está acontecendo é porque o Senhor permitiu, porque o Senhor quer, então vamos adiante, né? Que em algum momento a resposta vem, né? Seja aqui ou na eternidade, enfim, em algum momento a gente vai saber. Acho que esse é o ponto principal. Claro que a gente precisa saber ouvir, né? Aí a gente entra também no Padre Quinto com a mão no pulso do tempo, ouvido no coração de Deus, ouvir a vontade de Deus, né? Por que Deus quer isso e o que Deus quer, né? Às vezes manifesto, repito, né? Aqueles que são de uma comunidade religiosa através dos superiores, às vezes manifesto na própria oração, né? E às vezes manifesto nas próprias condições que nós somos colocados no dia a dia. Vamos ao capítulo 10? Vamos. Como se devem evitar as conversas supérfluas.
Evita quando puderes o bulício dos homens, porque muito nos perturbam os negócios mundanos, ainda quando tratados com reta intenção, pois bem depressa somos manchados e cativos da vaidade. Quisera eu ter calado muitas vezes e não ter conversado com os homens. Por que razão, porém, nos atraem falas e conversas, e raras vezes voltamos ao silêncio sem dano da consciência? Gostamos tanto de falar, porque pretendemos, com essas conversações, ser consolados uns pelos outros, e desejamos aliviar o coração fatigado por preocupações diversas. Ordinariamente, sentimos prazer em falar e pensar, ora nas coisas que muito amamos e desejamos, ora nas que nos contrariam. Mas infelizmente, muitas vezes é inútil e em vão, pois essa consolação exterior é um grande obstáculo ao conforto interior que vem de Deus. Portanto, devemos vigiar e orar, para que o tempo não passe em vão. Se for correto e desejável que você fale, fale coisas que edifiquem. Maus costumes e negligência do vosso verdadeiro proveito tendem muito a nos tornar desatentos à vigilância dos nossos lábios. Contudo, a conversa devota sobre assuntos espirituais contribui bastante para o progresso espiritual, sobretudo quando aqueles de mente e espírito afins encontram sua base na comunhão com Deus. Eu prefiro não comentar. É muito interessante, né? Porque, claro, eu falei em algum momento que eu tinha um certo preconceito com relação a esse livro, né? E isso aqui é uma das coisas que eu tinha um certo preconceito. Só que eu tinha, sei lá, 18 anos a primeira vez que eu tive contato com esse livro. E hoje, com 36, ou seja, 18 anos depois, olhar e entender isso aqui com outra visão, né? Sem achar que é só, tipo, não fale com ninguém. Né? Você é cristão, você não pode falar, você não pode sorrir, você não pode... Não é isso. Mas eu disse que eu prefiro não comentar porque eu gosto muito de uma conversa supérflua. Mas eu acho que vai um pouco ao encontro daquilo que a gente falou também há algum tempo, que é a questão do edificar mesmo, né? A gente falava sobre o convívio com as outras pessoas, né? E o quanto a minha fala edifica o outro e o quanto a minha fala não edifica o outro. Não só não edifica, quanto joga a pessoa para baixo, né? Quanto a minha fala, acho que é muito pessoal isso. Leva uma pessoa para o céu, ela leva uma pessoa para Deus, e o quanto ela afasta as pessoas, né? Isso não só a fala, mas é o comportamento. O livro, a todo momento, ele é muito presente essa questão de fato do próprio título dele, né? A imitação de Cristo, né? Então, a gente falou também em um episódio anterior sobre a gente não ser aquela pessoa que contraria todo mundo, né? Que a pessoa tá falando um assunto supérfluo, tá falando algum assunto normal, ordinário, e a gente vai lá e fala, não, porque vocês deveriam, tá? E vou ali, abro a Bíblia e começo a pregar e tudo mais, né? Eu acho que o objetivo do livro não é esse, o objetivo de ser cristão não é esse, né? Mas eu acho que é justamente o lado da gente também entender o que nos aproxima e o que nos afasta de Deus, né? E eu acho que a gente também aqui não precisa entrar numa discussão de achar que tudo que não está ligado ao evangelho, à igreja, aos ritos, sei lá, doutrina, a doutrina, tudo isso é somente isso que presta. Não, coisas normais, ordinárias do nosso dia a dia, né? Nós falávamos esses dias sobre a série do Harry Potter, né? Então, o quanto a gente não pode, através de coisas normais, coisas do mundo, também nos levar a ser pessoas boas, né? Porque a base, vamos pegar lá, o Harry Potter é um menino bom, entendeu? Que tem toda uma vida e tudo mais. Mas, assim, é uma coisa que é natural. A gente pode apresentar isso para os nossos filhos, para os nossos amigos e ter uma conversa boa. Mas agora, talvez aquelas conversas que, de fato, a gente precisa evitar são as conversas de fofoca, de calúnia, de, sei lá, de alguma coisa que está contrariando, por exemplo, os 10 mandamentos. Harry Potter é um menino bom que luta contra o mal, inclusive. Eu li um negócio hoje que falava justamente sobre essa questão do desafio interior de cumprir o desejo de Deus. Então ele falava assim, né, por exemplo, São Tomás de Aquino sentia dores absurdas de cabeça, de enxaquecas e tudo mais, mas isso não fez parar de pregar o evangelho. E eu acho que muitas vezes, e a gente acha que talvez vive numa sociedade de que a gente quer que os nossos problemas eles sejam maiores do que qualquer outra coisa. Então a gente acaba colocando eles como se fosse, nossa, olha o Júnior, coitadinho, olha que menino bom, e não sei do que. E aí fica só assim, porque ele é um menino que, sei lá, tem um problema de saúde ou tem alguma coisa, e aí a gente fica com aquela coisa assim do só o problema, né? Só o problema.
E às vezes é o contrário, né? Às vezes, como que a gente poderia estar dizendo, nossa, o Júnior, mesmo com todos esses problemas, ele foi um cara que batalhou, que trabalhou, que foi um bom amigo, que foi um bom profissional, né? Então, às vezes tem esse lado, né? Até agora eu falei, lembrei de uma... Tem a série The Chosen, Nossa, eu né? tava pensando muito nisso agora. e na série tem uma cena que é muito boa, que tem lá Barnabé e Shula, né? Shula cega, Barnabé meio manco ali, né? E aí, em determinado momento, eles já conhecem Jesus há um tempo, segundo a série, e aí chega no momento que Barnabé leva a Shula para Jesus, para que Jesus cure a cegueira dela, né? E aí Jesus chega, eles recebem lá, e aí Jesus fala para eles ali no corte da série, né? Fala, vocês vieram também? Aí Barnabé fala, não, eu vim trazer ela, né? Para que o Senhor cure ela. E aí ele fala, não, mas você? Ele fala, não, eu não preciso, eu tô bem. Cure ela. E enfim, Jesus cura ela, e aí depois quando eles vão embora, né? Que ele vira de costas para ir embora, Barnabé percebe que ele não tá mais meio manco ali, né? E aí ele volta, abraça Jesus e fala, nossa, muito obrigado e tal. E aí muitas vezes eu acho que o simbolismo da cena é justamente esse, né? Ele não foi atrás da sua salvação, mas ele foi apresentar isso para uma amiga, né? E talvez até a gente fazer um paralelo aqui com a questão da série, né? Eu acho que tem várias ali situações da série que são, de fato, que não estão, por exemplo, no evangelho, assim, né? Escritos ali e tudo mais, mas que traz uma interpretação pra gente, da gente de fato imaginar isso, né? Que imagina ser Jesus na Terra, que você pode fazer absolutamente qualquer coisa, né? E o quão grato essas pessoas são, né? De estar ali próximo de Cristo. Imagina a sensação de chegar e abraçar Jesus, assim, falar, meu Deus, cara. Deve ser incrível, assim, uma coisa dessa. O que eu pensava na hora da série é por conta do título mesmo, né? De evitar as conversas supérfluas e que a gente pode cair num escrúpulo, assim, de achar que não, a gente não pode falar mais sobre nada, a não ser sobre Deus, a doutrina, como você tinha mencionado. Mas a série, eu lembrei de algumas cenas da série, porque eu vi muito pouco, mas onde Jesus sempre estava ali, conversando, rindo com os seus discípulos, né? Eu repito, a série, ela não é a escritura, né? Mas a própria escritura diz, né, que Jesus fez muitas outras coisas e que muitas outras coisas aconteceram que não podiam ser descritas nesses livros. Então eu enxergo muito isso mesmo, como a possibilidade de nós termos essa liberdade, né? Jesus era feliz com os seus, né? E às vezes tem uma cena que eu assisti, eu não sei se a gente assistiu no cinema, mas que era Jesus falando sobre alguém que queria casar. Então conversou com um, conversou com o outro. E é muito essa realidade mesmo, assim, né? De fazer Cristo partícipe da nossa vida e, ao mesmo tempo, com os demais, fazer Cristo partícipe da vida dos outros. Isso que você menciona de levar o outro para Cristo, né? Então, acho que é mais nesse sentido mesmo. Então, encerramos, então? Encerramos. Muito bem. Foi muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela partilha de hoje e nos vemos nos próximos episódios. Nos vemos nos próximos capítulos. Até a próxima, pessoal.